Bom, Lilian, ficando aí nessa área do teu comentário de coaching, né, nós temos uma convidada também específica, né? Exatamente, que fala também de coaching, mas aí bem específico, Silvio, para um público que nós temos falado que está muito carente, que são os jovens, né? Seja bem-vinda, Elisa. E eu gostaria que tu compartilhasse com o nosso telespectador o que te motivou a trabalhar com jovens e como que se faz coaching para jovens. Olá, fico muito feliz de estar aqui também, agradeço a participação primeiramente. O que me levou, na verdade, a trabalhar com os jovens e os adolescentes foi uma experiência que eu vivi com o meu filho. E atuava como coach, só que eu percebi que o adolescente ele estava muito perdido nesse trabalho. É um pouco diferenciado porque ele envolve muito mais a questão de fazer com que eles se apropriem das necessidades deles, do foco que eles não têm, né? Ou seja, o coach para o adolescente e para o jovem ele faz mais com que ele aprenda a ter essas necessidades, né? Orientador também, não só condutor, né? Exatamente, a gente entra mais nesse campo, né? Então, a razão, na verdade, foi essa, porque eu percebi, através do meu filho e dos amigos dele, dessa necessidade deles buscarem, de uma forma mais orientada, o objetivo, o foco, a disciplina, né? A determinação. Então, foi essa a razão, basicamente, né? E aí, com isso, nasceu o Adoleceu. O Adoleceu. E agora, que é um programa onde nós temos vários profissionais, coaches, psicólogos, psiquiatras, terapeutas de várias linhas, tanto tradicionais quanto holísticas, com o objetivo de resgatar as relações entre os pais e os adolescentes, trabalhando dentro de um foco que eles buscam. Né? E aí a gente vai orientando eles dentro desse trabalho. E aí vocês conseguem fazer isso em grupos ou é individual? Como que funciona o formato? Existem vários formatos, né? Um deles é o individual, quando o trabalho do adolescente é mais específico, né? Porque às vezes tem alguns casos que a gente analisa que é preciso que seja feito individual. E temos os trabalhos em grupos, né? E aí vem workshops, treinamentos que a gente faz para capacitar eles, né? E normalmente quem procura são os pais? Normalmente quem procuram são os pais, né? E eles vão meio que amarrados, só que depois eles não querem mais ir embora, né? Tanto que depois que a gente encerra um programa, que a gente encerra o trabalho, eles acabam se tornando, nós criamos esse vínculo de se tornarem equipe do Adoleceu. Então, nós temos vários adolescentes que atuam no Adoleceu, auxiliando outros adolescentes, né? É um trabalho bem diferenciado. Assim. E quais as competências assim que tu percebe que eles desenvolvem, o que eles dizem no final disso? Como é que é esse processo de amadurecimento? Eles acabam pensando assim, como é tão fácil resolver isso, chegar nessa... Fica tudo óbvio para eles. Porque uma coisa que eu percebi com o coaching para eles é que eles não têm filtro. Então, qualquer informação que eu passe, qualquer orientação que a gente dê para eles nesse período, eles absorvem de uma maneira muito fácil, eles não questionam, eles entendem, né? E se sentem seguros. Então, no final, para eles, tudo fica muito óbvio, né? Fica tudo muito, muito claro, muito fácil. E eles geralmente se perguntam, como eu não enxerguei isso antes? É uma coisa bem latente, né? E aí é que é preciso a manutenção, né, Silvio? Porque como a Lisa traz que o jovem ele não tem filtro, ele é muito vulnerável também. Então, muitas vezes, ele aceita aspectos negativos. Exatamente. Ele aceita opiniões negativas, né? Ele faz uma leitura errônea do mundo. Então, por isso é fácil influenciar positiva, mas negativamente também. Né? Foi exatamente nesse ponto que eu entrei, que eu vi que hoje em dia a influência negativa está muito forte, consciente e inconsciente, né? E é uma coisa para se preocupar, porque eles estão aí para o futuro, né? Então, o objetivo realmente foi esse. E os principais objetivos que eles buscam, assim, é melhora no relacionamento familiar, escola, como é que funciona? Dos pais é resgatar eles, trazer eles de volta para a família, porque eles estão afastados, né? E o que eu faço? Eu trabalho com técnicas que fazem com que eles utilizem os objetivos dele. Então, por exemplo, passar de ano, passar no vestibular, ser aceito entre os amigos, porque tem muito a questão do bullying, né? Nós temos muitas questões que a gente trabalha nesse sentido, né? Alguns que estão envolvidos com drogas, né? Então, eles querem se libertar desse vício,
né? Então, todos esses campos que acabam afetando eles é o que a gente trabalha, né? Que a gente questão de autoestima também, né? Bem ao encontro do comentário. Isso, A autoestima é uma coisa muito importante para eles, né? Eles têm uma vaidade, de certa forma, distorcida, né? Tanto pela questão da exposição que eles têm hoje muito grande nas redes sociais, né? Então, eles acabam tendo uma definição, né, meio que alterada a respeito da autoestima, da vaidade. E muito modelada também, né? Muito pautada no outro. Isso, né? E não em si, né? Então, o próprio Adolesceu trabalha dentro disso para mostrar para eles que eles precisam ter uma identidade, que eles precisam se identificar com eles mesmos e tá tranquilo se eles são diferentes dos outros. Não tem por que ser igual, né? É criar a sua própria identidade. Muito interessante. E aí, com isso, Silvia, já anunciando aqui, surgiu uma parceria, né, entre a Adolesceu, na figura da Lisa, e a Tchê Treinamentos. Que legal. E aí, com isso, surge, então, um treinamento, né, em dezembro. Isso, dia 17 de dezembro, o Teen Training, né, que é um treinamento pautado somente para os adolescentes, com foco em qualquer objetivo, qualquer questão que eles busquem, porém, nós estamos enfatizando a aprovação de final de ano, vestibular, né, todas essas questões que acontecem nesse período de dezembro até fevereiro para eles se atingirem, né? E os pais que quiserem, então, destinar, né, fazer com que os filhos... Presentear, né? Presentear até dezembro, né? Tá? Como é que faz? Isso. Podem entrar pelo e-mail, que é o adolesceueagora@gmail.com. Né? Lá, manda um e-mail para nós solicitando informações que por ali a gente passa para eles todas as orientações de como é que eles devem proceder. Até 17 de dezembro, aí, até pela parceria contigo, né, nós estaremos aqui, né, renovando isso aí, tá bom? Exatamente. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Parabéns Obrigada, pelo Lisa. trabalho e sucesso. Obrigada, eu que agradeço. Um rápido intervalo, já voltamos.